E ser abençoado, de fato, é aqui na programação da Rede Super, inteiramente feita e orada para atender aí os seus anseios, os seus desejos, aquelas que são as necessidades ali da sua alma, para que você se alegre na esperança de um Deus vivo, de um Deus que te ama completamente. Então, tome aí a sua Bíblia, temos aqui, nós vamos discorrer a respeito de alguns textos bíblicos, porque nós vamos falar hoje ainda sobre família, um lugar de multiplicação. E essa multiplicação de bênçãos é o que desejamos para vocês. Para isso, eu quero cumprimentar os nossos pastores, querido pastor Rogério Goulart, gaúcho, tchê. Barbaridade. Barbaridade, tchê. Barbaridade. Trilegal. 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 Bom tê-lo aqui Amém. Novamente. E o nosso querido pastor Ademar Guerra, que está num tom surtom ali, está assim, extraordinário. Parabéns, elegante, bonito, uma barba bonita. Obrigado, 3 para você. Só para ganhar essas 3 saudações, a gente faz esse elogio ao nosso querido Guerra. Pastor Guerra, família, um lugar de multiplicação. Ok. Fala para a gente o texto base de hoje, meu pastor. Nós temos Gênesis 22, 17, 18, que fala assim: que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Eu achei interessante aqui no texto uma palavra aqui muito forte e expressiva, que é a questão de obedeceste, né? Diz assim, todo o contexto é em cima disso, porque obedeceste a minha voz. Então, né, nós vemos aí na questão da família hoje, aí, da multiplicação e tudo, a questão da obediência dentro da própria família. Obediência de filho com pai, pai para com os filhos, esposo para com esposa, esposa com esposo, tudo dentro dos preceitos de Deus. E muitas a família obedecendo a Deus como um todo. Como um todo, entendeu? Então isso, né, nós vemos aqui que Deus foi bem claro com Abraão aqui. Porque obedeceste a minha voz. Né? Abraão foi tão fiel a Deus que ele foi chamado amigo de Deus. E ele, né, você pode falar assim, eu estou passando por provações e tudo. Abraão também foi provado. E ele passou por provações assim bem difíceis que eu não sei se eu conseguiria passar pelo que ele passou. A gente não sabe se, né, se a gente teria essa mesma resposta, né? Isso. A Deus. E a fé que ele teve. De acreditar que, né, que de alguma forma Deus ia trazer Isaac de volta para ele. Então, muitas vezes, a nossa fé, até onde vai a nossa fé? Até que ponto chega a nossa fé? Dentro de um lar. De você crer que realmente Deus vai operar em cima da enfermidade, que Ele vai curar, que Ele vai restaurar seu lar. Você que é esposa, por exemplo, crê que Deus vai, o plano de salvação vai chegar no seu esposo, ou você vê que vai chegar na sua esposa, ou o filho que está orando para os pais converterem, crer nisso, né, que dentro do seu lar vai haver uma multiplicação e você é o canal dessa multiplicação. O que Deus falou para Abraão? Abraão, você vai ser o canal da multiplicação que eu vou fazer do povo que vai surgir. Quantas famílias aí que de uma casa surge uma igreja, de uma célula surge uma igreja, né? De uma família começa numa pessoa. Quantas vezes? Por quê? Porque Deus multiplica através daquela pessoa. Então nós vemos hoje aqui que você pode ser o multiplicador da sua casa. Você pode ser aquela pessoa que Deus vai usar para multiplicar, para a sua família toda chegar até Jesus. Você é a pessoa, posso dizer assim, você é o cara. Não é? E é interessante a gente perceber essa questão, Sérgio, como o Guerra está falando, é que a gente percebe em toda a caminhada de Abrão, né, se tornando Abrão, né, quando Deus trouxe aquela palavra de ordem a ele, que ele deveria sair da sua casa, sair da sua parentela
que o Senhor levaria para um lugar, né, que ele não sabia onde era, Abraão não sabia, né, mas que Deus tinha propósitos para isso. Né? Então, a partir dali, a gente viu essa tomada de decisão, essa obediência, quando diz, Abraão, sai da tua casa e sai do meio dos teus parentes, e eu te levarei para uma terra, né? Uma terra que você não conhece, mas é uma terra que vai emanar leite, mel, vai ser uma terra próspera. Então, quando nós olhamos essa questão da obediência de Abraão, consequentemente, toda a sua casa experimentou a obediência dele. Não é? Há uma palavra do Senhor. Né? E quando a gente fala a sua casa, muitas vezes a gente fica assim, achando, Sérgio, resumido, que é marido, esposa e os filhos. Não é? Mas quando a gente percebe a palavra de Deus falando a sua casa, ele está dizendo a sua herança, os descendentes, né? Obviamente que vem os filhos, os netos, né? Eles vão experimentar a obediência de alguém. Consequentemente também, se houve, né, desobediência, toda a família, ou vamos dizer assim, a árvore genealógica vai sofrer as consequências da desobediência. Então, consequentemente, se houve obediência, e esse é como um grande processo de um efeito dominó, como se usa, né? se fala isso, que as outras descendências, ou seja, eles vão sendo abençoados e experimentando esse fruto de obediência a parte de alguém. Né? Uma pessoa, como o Guerra falou, ouviu e escolheu obedecer aos princípios estabelecidos por Deus. Então, consequentemente, a bênção vai se multiplicando, não é? Ou seja, as consequências dessa obediência, elas vão trazendo frutos, e são frutos que permanecem, como diz a palavra de Deus. Então, essa é uma questão extremamente desafiante para todos nós. Ontem, por exemplo, logo após o culto, veio um casal conversar comigo, dizendo, olha, eu assisto vocês todos os dias, não perco nada, né? E nós estamos com uma pessoa próxima, né, que exerceu uma função de uma outra igreja, uma função de liderança, de pastorado, e por uma série de situações, de tristezas e várias decepções, né, embates que a pessoa enfrentou, que hoje escolheu alguns outros caminhos que não são os caminhos de obediência do Senhor. E nós colocamos à disposição, não só porque é uma liderança, mas nós percebemos um universo de pessoas que têm enfrentado situações muitas vezes fortes, né, de desânimo, de decepções, apontamento com pessoas próximas ou pessoas investidas de autoridade. Né, e muitas vezes o nosso emocional é afetado, o nosso emocional é afligido por certas situações, ou palavras verbalizadas, ou situações que nos desapontam, né? Mas a gente vê que o Senhor continua sendo fiel a nós. E eu queria, assim, muito nessa manhã ainda, te desafiar a fixar os seus olhos naquele que tem poder sobre a história. Você estabelecer os seus olhos, a sua esperança, a sua expectativa naquele que tem poder sobre a história, sobre os acontecimentos, sobre as nossas vidas, sobre o destino da minha família e da sua família. Talvez hoje você esteja vivendo uma realidade que vai completamente contra tudo aquilo que você sonhou, você imaginou, você idealizou, e aos seus olhos naturais talvez você esteja percebendo assim, não tem jeito, é desanimador. A minha postura vai ser, a partir de hoje, de chutar o balde, ou dizer, deixa a água levar, conduzir. Eu quero, assim, trazer uma palavra de esperança para você, trazer uma palavra de desafio a você, sabe? Não desanima, não. Talvez tudo ao seu redor está dizendo assim, não vai mudar, não vai melhorar, mas eu quero te dizer que se o teu coração está firmado e depositado as tuas expectativas e esperança naquele que tem o poder de te chamar e dizer, vou te levar para um lugar que você nunca viu ou experimentou, é o mesmo que diz para você nesta manhã, vale a pena permanecer firme nos princípios, nas palavras que
verdadeiramente vieram do Senhor, né? E continuar olhando para o alvo, mesmo que talvez os seus olhos estejam embaçados, está dizendo assim, não tem jeito, já estou há anos nessa situação, até hoje não experimentei uma mudança, até hoje não tenho visto uma transformação. Vale a pena permanecer firme, vale a pena continuar crendo naquele que tem poder de mudar a história. Né? Observando essa palavra sua, Rogério, de renovo, de esperança, né? Me faço aqui em lembranças a questão lá de Isaías 40, 29, quando diz lá, e faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Verdade. É exatamente essa palavra que você falou. E usando o tema, né? Claro. Que é a multiplicação, Isso. que vem decorrente dessas bênçãos. Sendo decorrente dessas bênçãos, essas bênçãos sendo decorrentes da obediência, Deus, quando ele ali estabeleceu, o texto lido foi da prova de Abraão, não é? E o Guerra perguntou, será que nós teríamos essa mesma fé? Será que nós nos submeteríamos a esse tipo de provação? Né? Aí a multiplicação também ela é impedida quando o nosso coração ele não está em Deus. Na verdade, foi o que aconteceu com Abraão. Deus não queria o Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Mas muitas vezes o que acontece? Uma vez eu fiz uma pregação no período desses 3 dias de Abraão até o monte. O que ele pensou até esse monte? O que veio na mente dele? A Bíblia assim não traz, né? Mas eu conjecturando... Usando ali da nossa exegese, né? Exegese. Tem que ser exegese mesmo, porque é bem devagar para você chegar a uma análise, né? Muitas vezes... Essa eu não tinha ouvido ainda, não. Tá vendo? Eu como capim porque eu gosto. As circunstâncias, né, da exegese. O Pierre perdeu lá. Ô, Jesus, bom, dá graça pra gente. Mas né? as circunstâncias, né, essa questão dele ir nesses 3 dias, ele caminhando, você aguenta? Ô, meu Jesus. Sessão Sorriso no Clínica da Alma, momento de descontração aqui, o Rogério aqui tá indo. Não, é demais. É uma aqui. palavra que desata. Multiplicou o sorriso. Multiplicou o sorriso, ele está na multiplicação. A alegria multiplica. A alegria do Senhor é a nossa força. Esses 3 dias ali, eu imagino muitas vezes a questão das circunstâncias que as pessoas vão passando. E esse circunstancial que vem, isso que bate à porta da pessoa, muitas vezes pode parar a pessoa. Abraão não parou, ele seguiu em frente. Por isso que eu falei aqui sobre a questão da fé, né? De nós olharmos, nós temos que olhar para a cruz. Se Abraão olhasse para trás, ele parava, ele ia desistir. E muitas vezes nós paramos e desistimos, né? Como esse líder que o Rogério colocou aqui, né, que o cara desistiu, quantas coisas vieram para cima dessa pessoa para fazer ele parar. E quantas circunstâncias vêm. Nós não podemos deixar que as circunstanciais cheguem a existenciais, porque senão nós vamos parar. E muitas vezes Deus está ali, ó, quase, a obra quase pronta ali dentro do seu lar, faltando pouca coisa, você para e volta. Não é? Uma vez eu falei aqui sobre 3 tipos de pessoas escalando o monte. Tem aquela que chega numa parte do monte, aí eles armam a barraca ali para dar uma descansada, ela fica por ali. Tem outros que sobem até uma parte, cansa, desiste e volta. E tem aquele que vai até o pico. Esse, ele não olhou as circunstâncias, não olhou o frio, não olhou nada e chegou. E muitas vezes nós temos que quebrar essas barreiras, né? Não desista. Continue orando. Se você vê que até hoje conseguiu, quem sabe amanhã é o dia que você vai conseguir. Você vai multiplicar dentro do seu lar. Abraão, ele foi até o final. E você sabe, né, se a gente for olhar assim, bem em cima mesmo, ele chegou a colocar o filho dele para fazer o holocausto.
E muitas vezes Deus permite até isso na vida da gente, para ver até onde vai a fé da gente. E não é fácil. Você olha aqueles homens ali, dá até vergonha na gente. Será que nós temos essa fé? Até aonde vai a nossa fé? Até onde nós cremos mesmo que Deus vai fazer proezas dentro do nosso lar? Agora eu vou te falar uma coisa. Jesus falou assim, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, e você falar com aquele monte, sai daqui, vai para lá, o monte pode sair dali. Então, meu filho, eu não sei o tamanho da sua fé, mas eu sei uma coisa, na sua fé, Deus pode te usar. Creia nisso e as coisas vão mudar dentro da sua casa, na sua família, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, na sua vida financeira. Deus vai mudar a sorte do seu lar em nome de Jesus. Amém. E isso parte, né, a questão da multiplicação, ela parte essencialmente do nosso querer, sim. né, essa multiplicação. Por exemplo, eu me lembro aqui também do versículo de Isaías 1,19, que diz lá, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Sim. Esse querer hoje é um fator impeditivo, porque algumas pessoas querem até serem prósperas, querem ter aí as bênçãos multiplicadas na sua vida, mas esse querer, ele precisa ser um querer ativo. Ele tem que ser traduzido em ações para buscar também essas bênçãos aí, não tem? Olha só, Sérgio, o querer está envolvido várias coisas. E eu quero, assim, colocar uma das que é mais desafiantes por mim mesmo na minha vida. Que esse querer é o abrir mão da minha vontade, sabe? Que chama-se renúncia. Esse eu querer envolve renunciar o quê? Renunciar o que eu quero. Muitas vezes o querer do Senhor não vai de encontro ao meu querer. O que eu quero dizer com isso? Que a vontade do Senhor, ela não está limitada à minha vontade, né? A vontade do Senhor, ela é soberana. Então isso parte do renunciar. Voltando aqui ao texto que eu mencionei quando o Senhor chama Abraão. Abraão, ele estava justamente onde? Na nossa zona de conforto de qualquer pessoa. Sim. Né? Ali junto à sua casa, junto aos seus. Tendo acabado de realizar um sonho gigante, né, de ter sido De pai. ter sido pai com uma idade Com avançada. a Sara, né? Com a Sara, exatamente. Que já tinha Com a idade bem Agar. avançada. A Agar já né? tinha, né? Então, com Sarai, que era o seu sonho. Né? Um milagre já tinha acontecido. Já né? tinha acontecido. Então é aquela coisa assim, estar junto dos seus, pessoas que ele ama, falando a mesma língua, o mesmo idioma, e aí ouve essa palavra do Senhor, sai da sua casa e ainda diz, junto dos teus parentes, você sai deste lugar e vai para onde eu vou te mostrar. O Senhor não falou que lugar era esse. Então isso, eu quero dizer que esse processo de multiplicação, ele não acontece se não houver renúncia da nossa parte. Renúncia dessa zona de conforto, renúncia do aqui eu tenho a minha casa própria, aqui estão os meus parentes, os meus amigos, não é? Aqui as pessoas que eu amo, posso vê-los, posso estar com eles. Por exemplo, nesses dias que nós estamos aqui já vivendo as portas, né? Natal, tão gostoso você poder reunir a família, né? Ter troca de presentes. Já programar, olha, nós vamos para a casa do fulano, do Beltrano, e aí no ano novo nós vamos para a praia, vamos para isso, para aquilo outro. Então, quando você é tirado dessa zona de conforto, entre aspas, de onde você se sente seguro também, entre aspas, você vai para um lugar que você não sabe qual é, não é? Eu, assim, óbvio, nem se compara aqui, fazer um paralelo como foi a vida de Abraão, por exemplo, com a minha, onde Deus me tirou da minha zona de conforto, os meus parentes, os parentes da minha esposa, e nós fomos para um lugar intermediário, que foi o Rio de Janeiro, e ali nós vivemos durante 4 anos junto de pessoas que, assim, a gente tinha um conhecimento, mas nenhum parente, né? E onde nós nos tornamos parentes de algumas pessoas, onde nós somos adotados por outras famílias, que sempre nos convidavam, tentavam nos proteger e a gente não se sentir só,
Dali nós viemos para cá, para Belo Horizonte, e aqui já faz mais de 15 anos. Também aqui não conhecemos ninguém, né? Aqui era uma terra que para nós é uma terra desconhecida. Nunca na minha vida eu imaginei morar em Belo Horizonte. A Janice, minha esposa, nunca imaginou morar aqui, meus filhos idem. Então para nós foi uma terra que nós não conhecíamos, uma terra onde nós estaríamos aqui plantados, onde também fomos acolhidos, graças a Deus, né? Temos aqui muitos amigos e muitos até mais chegados, até que irmãos, né? Como diz a Bíblia, né? Então, para quê? Para que aqui pudesse... O Guerra faz parte disso, né? Claro que faz parte, né? O Guerra, a sua família e outras pessoas, né? Que a gente já conhece desde logo quando chegamos aqui. Interessante até falar isso, Sérgio, que nós nos conhecemos logo no início que nós chegamos aqui, né? Tivemos um tempo de convívio, né, Guerra, durante acho que um ano e pouco, mais ou menos. Um ano e meio. Eu cheguei em 97, você foi para Nova Era quando? Um ano e meio, mais ou menos. Assim. Foi. Você está aqui desde 97? 97. No meio de 99. Então um ano e meio nós nos relacionamos aqui, um ano tivemos um contato muito assim, tremendo de oração, de ministração. Ele ministrou na minha vida, na vida da Janice. Então foi um tempo muito... Depois ele saiu, os ausentou, mas nunca perdemos esse contato, né? Para nós voltarmos agora para trabalhar juntos já. Então Deus multiplicou aí a família. Multiplicou a família, multiplicou os relacionamentos, né? Multiplicou o ministério, né? E isso confirmando uma palavra que nós recebemos em Isaías também, né? Que ele enviaria pessoas que nós não conhecíamos e pessoas que nós nunca nos conheceu, que ele atrairia até nós, né? Então, Isaías 55:5. Então a gente... Então essa multiplicação é o sentido plural mesmo da palavra, plural. Né? Em todas as áreas, segmentos. Agora, talvez não multiplicaria se não tivesse havido uma renúncia da nossa parte, uma renúncia da minha esposa. Então, em querer fazer a vontade de Deus, seria muito bom estarmos lá nos nossos parentes, né, e tudo. Então isso precisa acontecer, precisa acontecer. Talvez algumas pessoas estão orando, pedindo a Deus, aí que Deus responda algumas orações, mas na realidade você não saiu do seu lugar de conforto. Né? Verdade. Rogério, eu vou pedir um instantinho, uma licença a você, porque nós vamos falar com a Eliane, uma das nossas telespectadoras. Olá, Eliane, seja bem-vinda ao nosso Clínica da Alma. Bom dia, olá, paz do Senhor. A paz, tudo bem? Tudo jóia. Jóia. Em que podemos eu queria fazer uma pergunta a respeito da situação da família, né? De perseverança, de oração, como já foi falado aí. Sim. Que eu estou com duas pessoas muito chegadas a mim, na situação que tem orado pelo casamento, tem orado pelo marido. O marido não é cristão, já tem quase 8 anos de casada, e a outro marido tem chamado missionário, assim como eles. Já pastorearam a igreja devido a uma decepção no ministério. Ele se abateu muito, o casamento deles hoje está super frio, não tem mais toque, não tem mais carinho, eles estão convivendo como irmãos. E ela tem orado, tem buscado, todas as duas têm buscado muito no Senhor uma resposta. E ambas chegaram essa semana falando comigo que estão com vontade de desistir, de já se separar. E eu não sei, assim, como aconselhar, o que falar à luz da Bíblia nessa situação. Se às vezes a gente fala, continua orando, Deus vai responder, mas a gente não... O que eu falo é para orar e pedir a direção do Senhor e o que Ele colocar a paz no coração, tomar a decisão de não desistir. Mas às vezes eu fico com medo de estar aconselhando não desistir e não ser algo saudável, porque uma está com depressão, está sofrendo muito, teve traições, teve muitas situações diversas no casamento. Então, assim, sinceramente, hoje eu me encontro numa situação sem saber o que falar. Né? Entendemos. Eliane, obrigado aí pela sua ligação, pela até confiança, né, aqui com o nosso programa. Vou pedir a você que acompanhe aí os comentários, as respostas que a gente tem para dar para você através do seu próprio televisor, viu? Que Deus te abençoe. Ok, obrigada. Amém, a vocês também. Olha, eu tenho sido curada e restaurada através do programa de vocês, é uma bênção. Estou participando super tudo juntos, porque eu quero contribuir, porque é uma bênção a Rede Super na vida da gente. Amém. Já desde já queremos agradecê-la, né,
por essa parceria aí, sempre tão fiel, sempre tão ativa. Que Deus abençoe e, de Amém. fato, multiplique aí na sua vida. Amém. Já tem multiplicado através de vocês. Amém. Obrigado, querido. Tchau. Pastores, ela tem aí 2 casais. São cenários bem parecidos, né? Os maridos não estão tão envolvidos com as questões do lar, só que o moço, ele ainda não confessou a Cristo, e como o outro já também. E ela está lá naquela dúvida de como aconselhar. Talvez não seja ela que tenha a fazer, né? Talvez uma liderança dessas moças aí diretamente. Olha só, Eliane, deixa eu falar uma coisa para você. Eu acho assim, uma das coisas mais importantes desse processo é você não desanimar no sentido de interceder por eles, de orar por eles. Essa é a primeira coisa, não abra mão disso. Inclusive, se você conseguir aliar junto com você algumas outras pessoas que assumam essa causa no sentido de oração, até mesmo intensificando em termos de jejum, de propósitos específicos para esses 2 casais, ótimo, vai ser bom. É importante você não estar só nessa batalha, é importante você ter alguns parceiros, mesmo que seja essa parceria na intercessão, na oração. Segunda coisa, se você talvez não sabe o que falar, o que aconselhar, busque ajuda, não é? Ou seja, o Ministério Clínica da Alma é um deles que está disponível para poder ajudar nesse sentido. E você sugerir esses casais, né, que possam buscar ajuda, porque nesta hora, muitas vezes, as pessoas, assim, elas não conseguem achar a solução porque elas estão no meio do fogo cruzado, ou seja, estão inseridos no meio da guerra. Então, a melhor coisa que acontece é alguém que esteja vendo de fora possa ser usados para ajudá-los. Ela vai mostrar, então, o caminho da ajuda, Isso, né, o caminho da ajuda. Então, muitas vezes, as pessoas, assim, elas ficam um pouco resistentes com alguém externo entrar, mas eu vejo, assim, que isso pode ajudar muito. Agora, eu só posso entrar em ajuda específica dos 2 casais se eles se mostrarem abertos e desejarem isso, né? Porque eu não posso obrigar uma situação que eles não estão querendo. Mas você que tem proximidade a eles, você que já os conhece, é o amigo, o parente mesmo, então você pode sugerir, não que você ajude, mas olha, eu conheço um ministério que tem pessoas capacitadas pelo Senhor para ajudar, né? Talvez até um psicólogo cristão que nós dispomos também lá no ministério. Ou ainda, né, nós temos um ministério Vida em Família, que também é um ministério específico nessa área, para ajudar no relacionamento, né, do marido-mulher, do casamento, né? Então, assim, nesse caso desse que não é convertido, então tem que se trabalhar com ela, né, que conhece o Senhor, para então depois poder alcançá-lo pela graça e a transformação na vida dela. Então, pelo menos o que eu tenho de entendimento, assim, neste momento, pelas poucas coisas de informações que ela nos deu, eu vejo que esse é o caminho melhor, não é? Porque às vezes alguém que tem um vínculo parentesco normalmente não é a melhor pessoa. Pode ser a pessoa fazer a ponte, né? Ela vai ser a ponte que vai, né, trazer alguém ou vai levá-los até alguém que vai ser esse instrumento para poder ajudá-los. Né? É importante, né, Rogério? Porque quando você fala aí sobre esse caso onde o marido não é convertido, Sim. É importante ali frisar para que essa mulher, essa esposa que ama, que teme ao Senhor, que ela seja fortalecida. Porque ali vai se cumprir um princípio das Sagradas Escrituras que diz que se um cair, o outro levanta. Isso. Ou seja, um precisa estar de pé. Então essa mulher especificamente, ela precisa de ser motivada à palavra de Deus, ela precisa de ser motivada às suas funções dentro de casa, porque normalmente ela, por estar desanimada, às vezes por estar num estado depressivo, como foi falado, não sei se é essa ou se é a outra, mas serve para as duas. Elas normalmente não querem, por exemplo, namorarem com seus maridos, né? Elas às vezes não encontram forças para poder fazer o serviço da casa. Se o fazem, né? E normalmente fazem, mas fazem murmurando, recebem o marido com aquela aparência triste. Então, é o fortalecimento. Agora, especificamente para o casal, que os dois
tem inclusive um chamado missionário, como você nos falou. Esses sim precisam ser acompanhados, porque a própria vida deles espiritual pode estar ali trazendo um comprometimento, talvez como o Rogério disse aqui no início do programa, passaram por decepções, passaram por dificuldades, passaram por problemas assim emocionais até dentro da igreja, de um sentido de um cuidado, até porque talvez foram expostos a uma guerra espiritual e não tiveram o devido cuidado. Então, nós precisamos também cuidar dos soldados que estão feridos. Exato. Então, pode ser alguma coisa aí pregressa. Então, a gente tem que observar essa condição na vida desses dois casais. Agora, como o pastor Rogério disse, tem o Clínica da Alma, como o Ministério Vida em Família, que você pode encaminhá-los, né? Pode, ainda que eles não vão sozinhos, mas você pode, talvez, fazer essa ponte aí, ser essa mediadora aí desses contatos, ligar, marcar um horário, mostrar, apresentar o telefone para eles, para que essas próprias reações deles já sinalizem o sentido de melhora na vida desses casais. E o pastor Rogério também disse, o seu poder de intercessão é sempre muito eficaz. Sim. Talvez eles se armem pelas suas palavras, mas pelas suas orações eles sempre serão indefesos. Então, continue orando. Agora, se você também não souber o que falar, fala para eles continuarem orando, porque a vontade de Deus é essa. E ele diz que ele odeia o divórcio. Então, pensando na restauração, essa sempre vai ser a direção. Sérgio, tem uma questão colocada, na questão de líderes, tudo. Muitas vezes a pessoa para, porque as decepções, as cargas, vem um peso muito forte. Aí a gente depara com as pessoas, quando a gente está atendendo líderes e tal, que estão assim bem arriadas, eles falam assim, será que valeu a pena? Será que vale a pena eu fazer esse esforço, eu negar a mim mesmo e tal? Então vem essa pergunta, esse questionamento, não deixe que isso entre no seu coração. Isso é semente de Satanás. Então repreendam essas palavras na sua mente. Tudo que você fez, valeu a pena que você fez para o reino de Deus. Você fez para a obra, você fez para Deus, você fez porque Deus colocou você ali para fazer, então valeu a pena e vale a pena você tentar erguer a cabeça, levantar e seguir em frente. Não desanima não, não olha para as circunstâncias, não olha para as coisas que aconteceram, não. Se você parar e olhar a primeira seta que o diabo vai lançar, isso não valeu a pena. E você tem que ver que valeu a pena. Aquilo que você fez valeu. Então descanse, procure curar as feridas, né? Olha o que te machucou, tira isso, limpa as feridas, siga em frente. Que Deus tem o melhor para você. Ele quer multiplicar na sua vida. E o diabo quer que você pare. Então siga em frente. Vá para a multiplicação, que Deus tem muito a fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Quando a gente fala desse tema de multiplicação, a gente pensa, eu penso assim, na matemática. Sim. Aí eu vejo o sinalzinho vezes. Né? O oposto a esse sinalzinho seria o da divisão. A divisão, ela tem privado muitas pessoas de viverem essa multiplicação em suas vidas. A divisão no lar, a divisão no trabalho, a divisão emocional. Como que vocês veem esse aspecto? No sentido assim de... É uma das armas do inimigo, é trazer divisão para parar, para tirar a multiplicação. Né? Ele vai dividir, né? Um lar dividido, ele não vai para frente, não adianta. Você entendeu? Porque ele vai trabalhar... O que acontece? Você mexe com casais, você sabe. A gente trabalha em conjunto, não é? A gente vai criar um plano ou alguma coisa dentro do lar, não senta os dois e combina, e ali vai resolver aquilo ali de uma forma, né, com paz, com tranquilidade. Quando está dividido, cada um vai ter seu plano, não vai dar certo. Vai virar o quê? Vai virar um campo de guerra. Porque um vai ter um pensamento, o outro vai ter. Um vai ter um projeto, o outro vai ter outro projeto. Tem que ser um projeto para os dois. E o diabo, ele quer fazer isso. Ele quer criar dois projetos para que haja confusão. E aí é que vem a divisão. A divisão vem nisso. O prefixo de duas. De duas. Visão. Duas isso, visões. Duas né? visões.
Aí vem um problema. Vai criar um problema muito grande. Porque vão vir 2 pensamentos no lar, vai dividir os filhos também, porque eles vão ficar divididos. Quem que eu vou ouvir? Quem que vai me dar razão? Você entendeu? Vai ser minha mãe ou meu pai? Entendeu? Qual que eu vou correr? Qual o lado mais forte dessa história para eu me apropriar? Para eu me apropriar. A quem que eu vou correr? Eu vou correr para o lado que está com que vantagem. Vai me oferecer mais vantagens. Vai me oferecer mais vantagem. E é isso que o inimigo quer. Aí vai criando, isso que você falou, e vai criando essa divisão, e aí vai trazendo problema para dentro do lar. Como que vai multiplicar um lar com esse problema de divisão? E com quando essas se fala ideias. em família, né, Guerra, a gente pensa assim, o casal, qual é o objetivo? É a construção junto. Sim. Não é essa visão hoje humanista de que se estabelece onde o homem já tem que conseguir conquistar as suas coisas, assim como a mulher as suas coisas, depois os dois, tendo já conquistado tudo, se unem. Não deve ser isso. Não. É os dois se unindo para conquistarem as suas coisas. Não é verdade? Conquistarem as suas carreiras, conquistarem os seus bens, conquistarem os seus filhos. Mas a gente vê que, por exemplo, o divórcio é uma divisão para essa família. Porque se um casal, por exemplo, tem um imóvel que valha, por exemplo, R$1 milhão, um apartamento que vale igual R$1 milhão, igual o do Rogério. O que acontece? Eu recebo essa palavra profética em nome de Jesus. Pois é, a gente já vai liberar para multiplicar. Já é para multiplicar. Você falou, quando você fala 1 milhão, um milho grandão? Não, é R$1 milhão. Eu tomo posse dessa palavra. Aí se o casal ele pensa assim, vamos nos separar, cada um passa a ter quanto? 500 mil, se for olhar numa divide, lógica da comunhão parcial de bens, não é isso? Aí cada um pega a metade. O padrão diminui. Vai cair tudo. O nível social diminui. Então, essa divisão que traz peso para as famílias quando esquecem de obedecer o Senhor. Por exemplo, são feridos, mas ainda que esse ferimento em ocasião de uma guerra seja, vamos dizer assim, um risco já calculado, ele precisa tomar aquela atitude de estender a mão para pedir ajuda. Exatamente. E muitas vezes vem o egoísmo também, que a pessoa fala assim, ele tá num relacionamento e fala assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz, aí ele neutraliza a mulher, né? Ele fez sozinho. Ou a mulher fez sozinha. E anula o outro. Por exemplo, isso aí é um problema um muito padrão grande. de divisão desse em casa, a gente observa, por exemplo, com os filhos. Vai lá, fala com a sua mãe. A própria expressão já é a sua mãe. Não tem nada a ver comigo. Olha, isso aí foi o seu pai que fez. Então, esse tipo de expressão só vai inculcando ali, especialmente numa criança. E isso, muitos adultos já têm isso bem sedimentado nas suas mentes, né? Já está bem encurtido ali. É o quê? Não, o que eu faço sou eu, o que você faz é você. Se der, a gente junta para aferir os lucros. Prejuízo, aí complica. Né? E é interessante quando nós olhamos para o casamento, Sérgio, você sabe disso, que não é, por exemplo, as pessoas individuais, por exemplo, você pega um é 100, junta os dois é 200. E não é. Porque a unidade, ela é multiplicada. É a sinergia. É a sinergia. Que multiplica. Então não é 1 mais 1, não é? Ou seja, é uma multiplicação de uma unção na unidade, não é? Ou seja, da comunhão. Então, quando o texto diz que 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, como que é isso? Não é? Ou seja, o cordão de 3 dobras não pode se romper. Há um outro texto também de Deuteronômio que diz também que, aquele que fala um assim, faz fugir a 1000, isso, dois fazem fugir a 10.000. Seria o normal 2.000, mas na verdade 10.000. É isso que as pessoas não entendem, porque assim, o meu dinheiro e o teu dinheiro, não, mas quando é o dinheiro da família, do casal, existe uma unção de multiplicação. Não é? Então, a unção dos dois estarem trabalhando juntos, né? O pai, a mãe juntos, ou seja, a força de ambos olhando para o mesmo alvo, focados na mesma direção, então existe uma multiplicação, não é uma adição. E é isso que nós estamos falando aqui. Não é 1 mais 1, não é do meu salário mais o salário da minha esposa. Existe uma multiplicação de uma unção da unidade. E é isso que nós temos que entender, né, quando o Senhor fala a respeito da igreja, quando o Senhor fala a respeito da família, é essa unção de multiplicação, não é? Que quem faz isso?
Quem que é o dono da, entre aspas, da poupança, né, desse banco? Não é? Então é o Senhor que faz multiplicar. Por isso que eu gosto demais, sempre, você sabe disso também, o pastor Márcio sempre falou isso, o nosso pastor fala isso, que a igreja da Lagoinha ela não tem um orçamento, ou seja, quanto que nós vamos receber. É sempre uma ação de misericórdia, de graça, de multiplicação de Deus, que dá de acordo com a sua fidelidade, não é? Existem as necessidades para serem pagas, mas a igreja nunca faz. Não, então nós precisamos ter um orçamento. Quem é o orçamento? Não é? O orçamento é Deus que faz, não é? Então é Ele que dá os recursos para poder cumprir as responsabilidades, né? Então, assim, é sempre a graça do Senhor dia a dia, é o Senhor que acrescenta dia a dia os recursos necessários, né, para serem pagos.